Bem-vindo, e nós vamos, quinta-feira, estar novamente juntos aqui. Eu hoje continuo a nossa série de mensagens sobre Pablo Escobar. Domingo passado nós falamos sobre dinheiro, tá legal? E você que quer ouvir essa mensagem, é só você ir lá no YouTube, digita lá Igreja Presbiteriana da Barra do Jucu, e aí vai aparecer uma série de mensagens que nós já gravamos, e aí, por último, tem essa mensagem, dinheiro, o que você está disposto a fazer por ele. E daí, então, há uma introdução a mais sobre a vida de Pablo Escobar. Cada domingo nós vamos falar sobre a vida de Pablo Escobar, mas lá tem o início, e aí você não perde nada dessa série de mensagens, tá bom? Eu começo hoje com algumas curiosidades sobre a vida de Pablo Escobar, o maior narcotraficante de todos os tempos. O Pablo Escobar, quando menino, ele era muito medroso. Só que um dia ele resolveu enfrentar os seus medos. E como ele resolveu enfrentar os seus medos? Ele foi até o cemitério, por volta da meia-noite, assaltou uma tumba, pegou um crânio humano, levou para casa, lavou esse crânio humano, pintou esse crânio humano e levou esse crânio para a sua mesa, para a sua escrivaninha, para servir de peso para os papéis que ali ficavam. E a partir disso, desse ato, Pablo Escobar vai romper com os seus medos. Uma outra curiosidade sobre ele é que os seus banhos eram profundamente demorados. Cada banho de Pablo Escobar, o seu filho conta no livro Pablo Escobar, Meu Pai, que até no momento em que ele estava em guerra com o Estado colombiano e perseguido pelo cartel de Cali, pelo Los Pepes, que ele ficava de um esconderijo para outro, mesmo nessa época, ele tomava um banho que durava aproximadamente 3 horas. Aí gostar de água assim lá longe, não é? Mas tem uma explicação psicanalítica para isso. É que a vida dele era tão suja, havia tanto sangue nas suas mãos, que esse banho prolongado não era uma outra coisa senão o seu inconsciente tentando lavar-se a si mesmo, só que a água não lava pecados, só o sangue de Jesus é que pode perdoar pecados. Uma outra curiosidade da vida dele é que, assim como o banho, ele também demorava muito escovando os dentes. Ele gastava 45 minutos, em média, escovando o dente. Os adolescentes aí, que escovam o dente com 30 segundos, deviam aprender pelo menos a estender um pouquinho mais, passar fio dental, não é? E ele, Pablo Escobar, usava uma escovinha de dentes de crianças. Ele não gostava de escova de dentes de adultos, gostava de escova de dente de criança. A cor preferida dele era azul claro. E pasmem vocês, Pablo Escobar, ele prestou vestibular. E ele foi aprovado no curso de Ciências Contábeis. Só que ele ficou só até o meio do primeiro semestre. E ele então deixou a faculdade, e o seu filho, no livro, conta o porquê. Ele saiu do curso porque ele estava farto das dificuldades econômicas da sua família, e ele estava também cansado da falta de dinheiro em seu bolso. Tá bom, vou parar por aqui sobre as curiosidades sobre Pablo Escobar. Domingo eu falo mais algumas, mas vamos agora ao nosso assunto do dia. Nós vamos falar hoje sobre prazer. Prazer, pode colocar na tela aí para nós, Dedê. Prazer, entre parêntese, hedonismo. E a pergunta é: vale tudo para a realização de um prazer? Vamos olhar para a vida de Escobar. Escobar casou-se com a Maria Vitória Renal, a quem carinhosamente ele chamava de Tata. Só que Pablo Escobar nunca foi fiel à sua esposa. Poucas semanas depois do seu casamento, ele já continuou com as suas infidelidades. Uma das suas primeiras amantes foi a diretora da escola do bairro em que ele morava.
depois se cansou dessa diretora, começou a namorar uma mulher morena e linda, segundo a descrição do filho dele no livro, e que era viúva de um ladrão famoso na Colômbia. O filho de Escobar definiu a sua vida no relacionamento com as mulheres da seguinte maneira: conquistar mulheres era uma espécie de desafio para meu pai, que não deixava passar uma oportunidade de seduzi-las. Escobar era casado, mas ficou conhecido pelos seus casos extraconjugais, sendo de maior repercussão o caso que ele teve com uma jornalista muito conhecida na Colômbia, a Virginia Vallejo, que depois esse relacionamento foi rompido. Mas veja o seguinte: no final da década de 70, Escobar viajava para os Estados Unidos, ainda em voos comerciais, o seu passaporte ainda era aceito nos Estados Unidos. E ele hospedava-se num luxuoso hotel chamado Omni, e ele entrava nesse hotel como gerente de uma empresa de petróleo, que Escobar estava era esnobando com a cara dos Estados Unidos, porque onde ele mora pode ter tudo, menos petróleo. E ele, então, se aproximava dos Estados Unidos como gerente de uma empresa de petróleo. Nesse caríssimo hotel, ele reservava um andar inteiro para receber os maiores narcotraficantes dos Estados Unidos e estabelecer uma relação comercial com eles. E para agradar esses traficantes, ele então contratava de 30 a 40 mulheres dos nightclubs mais luxuosos da cidade para algumas festinhas que duravam noites inteiras naquele hotel. E houve um tempo na vida de Pablo Escobar que as festas chegaram a ser diárias, fosse nos Estados Unidos ou na Colômbia. Na Colômbia, Pablo Escobar chegou a ter mais de 500 imóveis. Por isso que era tão difícil pegá-lo. Um homem que tem 500 imóveis, de manhã está num, à tarde está no outro, mas ele tinha um luxuoso apartamento lá no centro de Medellín, e nesse apartamento ele fazia verdadeiras orgias. Ele começava à tarde, à noite, em bares da cidade, e dali então ele enchia de 4 a 5 carros com homens e mais mulheres, e daí eles iam para esse seu apartamento e passavam a noite inteira em orgias, enquanto a sua esposa, a Tata, ficava sozinha em casa, e depois que as crianças nasceram, ficava cuidando dos filhos, enquanto o marido estava na gandaia. Veja bem, no dia 14 de março de 1982, Pablo Escobar foi eleito deputado na Colômbia, e ele resolveu então comemorar. Vou fazer uma festa. Para onde eu vou? Para o Brasil, porque na cabeça de Pablo Escobar, Brasil era sinônimo de quê? Mulheres bonitas, festas e belas paisagens. Daí então, no dia 12 de abril, ele veio para o Brasil com 20 pessoas a bordo daquele avião com ele, sua esposa, filho, os seus outros parentes, homens casados, com suas mulheres do lado. Acontece que, quando terminou aquele passeio, todos os casais que foram, voltaram brigados, inclusive Pablo Escobar e a Tata. E daí você pergunta, por quê? Porque o Escobar, com os outros homens casados, davam um jeito de fugir da família e ir para as boates, ver as dançarinas e as prostitutas fazendo shows ao vivo. E daí Pablo Escobar voltou muito frustrado para a Colômbia, e ele disse assim: eu vou voltar ao Brasil. Passou-se alguns meses. No mês de agosto do ano de 82, ele volta ao Brasil, só que agora sem
a esposa, os filhos, as mulheres, só vem ele com os seus amigos. Hospedam-se em Copacabana, ficam no melhor hotel de Copacabana e fazem daquele hotel um lugar de prazer, diversão e desordem, porque eles contratavam de 30 a 40 mulheres dos melhores prostíbulos do Rio de Janeiro para estar com eles naquele hotel. E era assim, hoje entrava 30, 40 mulheres, saíam no dia seguinte, outras 30 a 40 mulheres diferentes daquelas que vieram no dia seguinte, e ali eles pecavam muito contra Deus. Pois bem, hoje, a semelhança do tempo de Pablo Escobar, não há diferença alguma, nós vivemos numa sociedade cujo hedonismo é a marca e o lema da vida de muita gente, que diz o seguinte: vai te dar prazer? Então faça. Vai te fazer feliz? Então experimenta. Você vai se sentir bem? Então não se reprima. A vida é curta demais para não experimentar de todos os prazeres. O importante é ser feliz. Viva para o que te dá prazer. Se você quiser fazer alguma coisa, faça, não importa o que seja, pois nesta vida o que não pode passar é a vontade. São frases que estão sendo ditas e veiculadas por aí, que traduzem o modo de pensar de uma geração. E tudo isso nos leva a um mote maior desta filosofia de vida que se escuta na boca de qualquer pessoa, em qualquer lugar, praticamente. Que frase é essa? O importante é ser feliz. E curiosamente, o que te faz feliz passa a ser algo inquestionável, passa a ser algo inviolável e que você tem que fazer a despeito dos desdobramentos. E a gente vive numa sociedade que é quase pecado você dizer assim: estou triste, estou infeliz. Porque se alguém diz estou triste, estou infeliz, na cabeça de quem ouve você não está aproveitando a vida ao máximo que pode. Mas caminha um pouco mais comigo. Veja o seguinte: das diversas correntes da pós-modernidade, uma delas é o hedonismo. E o hedonismo, embora sua origem remonte a 435 anos antes de Cristo, propagada por Aristipo de Cirene, um discípulo de Sócrates, poucas filosofias são tão perigosamente atraentes como o hedonismo, porque o hedonismo relaciona-se diretamente com aquilo que se tornou o objetivo de tantas pessoas, que é o quê? O prazer. Para o hedonista só se deve buscar aquilo que dá prazer, enquanto tudo mais que não dá prazer tem que ser jogado fora e eliminado como um bicho de 7 cabeças. Então nessa noite eu quero o quê? Nessa mensagem, eu quero significar o hedonismo, não no sentido filosófico de Epicuro, que é uma outra discussão, mas eu quero significar hedonismo hoje como sendo o prazer ilícito, o prazer pecaminoso, o prazer que agride o caráter, o prazer que rouba a honra de um homem, que rouba a honra de uma mulher. Pois bem, alguém que abraçou essa filosofia hedonista de vida me indagaria dizendo o seguinte: ei, Welton, e daí que Pablo Escobar vivia os seus outros prazeres? Que problema tem em que ele tenha se divertido? Que mal tem dele ter experimentado tudo? Por que ele não podia viver as suas aventuras prazerosas? Por quê? Porque o homem e a mulher não podem se entregar aos desejos que lhe dão na cabeça e que lhe trazem prazer. Ei, Welton, por que eu não posso me render a essa filosofia de vida?
Por que eu não posso aceitar com bons olhos essa proposta de ter prazer sobre prazer? Por que eu não posso me entregar sem limites ao prazer imediato, assim? Por que não? Por que não? Por que não? Pois bem, eu digo que assim, nem precisa a gente pensar muito, para a gente perceber logo de cara erros e enganos nesta filosofia hedonista de vida. Mas eu quero te chamar a olhar para esse tema a partir da ótica cristã, a partir das Escrituras Sagradas. E eu respondo a você então, por que não se render a essa filosofia hedonista de vida? Em primeiro lugar, porque esse estilo de vida gerará dor nas pessoas. E essa nossa série, só abrindo um parêntese aqui muito rápido, é colocando Pablo Escobar de um lado e colocando a cruz de Cristo do outro. E a gente então está fazendo esse confronto entre o modelo de vida de Pablo Escobar com o modelo de vida proposto no Evangelho. Então, nós não devemos nos entregar a esse estilo hedonista de vida, porque esse estilo de vida gerará dor nas pessoas à volta. Veja bem, ninguém pode realizar todos os seus desejos e vontades prazerosas sem ferir as pessoas que estão à volta. Porque o prazer ilícito de alguém será o desprazer de um outro alguém. Veja bem, o Pablo Escobar, com as suas traições e infidelidades à sua esposa Tata, gerou absurdas tristezas no coração dela. O filho de Escobar conta no livro o seguinte: os rumores sobre suas andanças com mulheres chegavam aos ouvidos dela, sua mãe, esposa de Pablo Escobar, que sofria e chorava em silêncio. Porque alguém que faz do propósito da vida ter prazer sobre prazer, vai infelicitar a vida daqueles que estão em volta. Ninguém poderá sentir o verdadeiro prazer deixando um rastro de dor para trás no coração dos outros. Mas em segundo lugar, por que não se render a essa filosofia hedonista de vida? Porque esse estilo de vida o tornará escravo dos prazeres. Olha o que diz a palavra de Deus em Tito 3,3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Uma sociedade focada em sentir prazeres sensoriais, ela acaba por entrar num ciclo vicioso de escravidão, uma vez que o prazer que você sente hoje é insuficiente para gerar prazer na mesma proporção e intensidade amanhã. Daí então, o prazer de amanhã terá que ser uma dose maior do que o prazer que você sentiu hoje, para ter no coração, para ter na pele, para ter na alma, uma expressão tão grande de prazer como a de hoje. Do modo como acontece com as drogas e com a bebida. O cara que entra nas drogas e na bebida, cada dia mais ele vai aumentando a dose, Para quê? Para sentir o mesmo prazer que ele sentia lá atrás com um copo ou com uma carreira de cocaína. E aí, essa busca
incessante por satisfação na pele, alimenta a própria engrenagem da escravidão. Escravidão, escravidão, escravidão. Você tem que ir aumentando os seus prazeres ilícitos. Veja bem, Popeye foi um dos sicários de Pablo Escobar. E esse Popeye, que ainda é vivo, conta que Escobar gostava muito de meninas de 14 a 17 anos, que fossem virgens. Ele pagava muito dinheiro a essas meninas para ser o primeiro homem a se deitar com elas. E em se deitando com estas meninas, após o ato, ele colocava nestas meninas um anel de esmeralda, que significava que estas meninas agora eram propriedade exclusiva de Pablo Escobar e nenhum outro homem poderia se deitar com estas meninas. Veja bem, queridos, com estas revelações que a gente vai fazendo sobre a vida de Pablo Escobar, o que nós vemos não é outra coisa senão um sujeito que era escravo dos seus apetites sexuais. Ninguém de bom senso, não precisa ser cristão não, é só ser uma pessoa de bom senso e ela não vai olhar com bons olhos um estilo de vida desta maneira, uma conduta dessa. Mas isso, veja bem, olha aqui, isso é o que o prazer ilícito chamado pecado faz com o ser humano. Vai levando para níveis cada vez mais baixos. Porque o pecado de hoje tem que ser aumentado na sua dose amanhã, para gerar, no mínimo, o mesmo prazer que gerou hoje. É por isso que algumas pessoas que começaram a quebrar as leis de Deus, elas foram só de ladeira abaixo. O cara, primeiro, ele adultera uma vez com uma mulher. Mas o tempo vai passando e agora ele entra no plural, ele começa a adulterar com outras mulheres. Só que daí a mulher já não está satisfazendo mais, aí ele entra para o homossexualismo. Só que daqui a pouco também o homossexualismo já não está trazendo tanto prazer, aí ele vai ter sexo com animais. Mas daqui a pouco o sexo com o animal já não traz aquela mesma sensação. Daí ele cai na necrofilia, não é? Sexo com cadáver. Irmão, parece ser absurdo o que eu estou descrevendo. Eu também queria que fosse. Se eu não soubesse de algumas biografias, por exemplo, de atores hollywoodianos. Se eu não soubesse da vida de alguns cantores famosos de banda de rock, se eu não soubesse da vida de alguns jogadores de futebol, porque, queridos, o pecado é dessa maneira, é um abismo chamando outro abismo, e você vai entrando numa vida que vai destruindo você por dentro, acabando com todo o referencial de moral, de ética que você tem na vida. O coração humano sem Deus, ele é insaciável no pecado, ele sempre quer mais um prazer diferente. E aí, quando Deus não está no coração humano, nem o universo inteiro, com todos os seus prazeres e encantos, poderá preenchê-lo. E com essa declaração eu vou para o próximo ponto. Em terceiro lugar, por que não render-se a essa filosofia de vida hedonista? Porque esse estilo de vida não preenche o vazio do coração. Hebreus 11, 24 e 25 diz assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Observe agora. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés abdicou de ser filho da filha de Faraó. Abdicou de estar no conforto do palácio egípcio. Abdicou de todos os benefícios que ele poderia ter dentro da corte, para ser maltratado junto com o povo de Deus. E por que ele faz esta escolha? Porque ele entendeu
que os prazeres transitórios do pecado ali na corte do Egito não preenchiam o vazio do seu coração, não preenchiam as suas necessidades interiores, não forneciam para ele a verdadeira alegria que ele procurava. Queridos, o prazer como o propósito da vida, que é o hedonismo, a tendência de considerar o prazer imediato a finalidade da vida, não preenche o vazio do coração. Ao contrário, gera mais dor, gera mais tristeza, gera mais abismo, gera mais culpa, gera mais lágrimas, gera mais sujeira. É isso que acontece. O prazer pecaminoso não fortalece o interior. E veja o seguinte, as festas a que Pablo Escobar ia ou fazia eram sempre regadas de muitas mulheres, bebedeira e drogas. Embora a única droga ilícita que Pablo Escobar usava era maconha ilícita e o álcool, não é? As bebidas a que ele se valia muitas vezes. Mas uma pessoa superficial e desatenta poderia dizer assim, tá vendo? Pablo Escobar teve uma vida fantástica, teve uma vida maravilhosa. Pablo Escobar viveu de festa em festa. Pablo Escobar viveu de prazer em prazer. Veja aí, até uma ondinha ele dava com baseado de maconha. Olha que vida linda Pablo Escobar teve. O que esta pessoa rasa e superficial na análise não compreende é que estas festas a que ia e fazia Pablo Escobar não era outra coisa senão a tentativa de preencher o vazio que ele tinha no coração com mecanismos insuficientes. Pablo Escobar olhava para a sua vida, havia um vazio ali dentro, havia uma tristeza ali dentro, que ele dizia assim, eu preciso fazer alguma coisa para remediar isso que está dentro de mim. Vou fazer festas, vou trazer a mulherada, vou fumar um baseado de maconha, vou me entregar às bebidas. A vida de Pablo Escobar era sem sentido, era sem propósito, era vazia, e daí ele fazia aquilo tudo para tentar de algum modo preencher aquilo que era impreenchível daquela maneira. Querido, o que a gente precisa entender é que o prazer pecaminoso nunca gerará após o ato um bem-estar existencial. E você sabe o que eu estou falando. Você sabe na pele, você sabe no coração, você sabe na consciência o que é isso. O prazer ilícito nunca após o ato gera um bem-estar existencial. O que é pecaminoso nunca traz paz de espírito. O prazer pecaminoso nunca leva um homem ou uma mulher a um lugar de paz de espírito, porque só existe uma pessoa, queridos, que pode nos conduzir a esse lugar de espírito, essa paz de espírito. Só existe uma pessoa que pode fortalecer o nosso coração. Só existe uma pessoa que pode preencher os anseios da nossa vida. Só existe uma pessoa que pode colocar significado e sentido e propósito na nossa existência. E essa pessoa atende pelo nome de Jesus Cristo. Separado de Jesus Cristo, ninguém encontrará o verdadeiro propósito da vida. Separado de Jesus Cristo, o homem pode tentar colocar o universo aqui dentro e ainda assim haverá um vazio. Eu gosto muito da declaração de Santo Agostinho, que foi um pai da igreja no 4º século, atuou como um bispo ali no norte da África. Santo Agostinho dizia assim: fizeste-nos para ti, e inquieto estará o nosso coração, até que encontre descanso em ti. Fizeste-nos para ti, e inquieto estará o nosso coração, até que encontre descanso em ti. Só Deus pode preencher o vazio do seu coração. Sabe, querido, você que está aí de prazer em prazer, você que está querendo engolir a vida, comer a vida gulosamente, isso não é
um outro indício, senão o indício de que há um vazio aí dentro. E esse vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, aquele que morreu numa cruz em nosso lugar, aquele que abriu um novo e vivo caminho para os braços de Deus, aquele que nos chama para a família de Deus pela porta da cruz do Calvário. Mas ainda, em quarto lugar, por que não se render a essa filosofia hedonista de vida? Porque esse estilo de vida o levará a perdas significativas na vida. Para simplificar e ilustrar de modo bem simples e direto, é aquele sujeito que começa a se encantar pelos charmes e as seduções da vizinha. Num certo dia ele não aguenta, deita com a vizinha, sua esposa fica sabendo, entra com um pedido de divórcio. E ele então põe a mão no rosto, a mão na cara e diz: perdi aquilo que realmente tinha valor para mim, a esposa a quem eu amava. Porque o prazer ilícito nos levará a perdas irreparáveis na vida. A palavra de Deus chega a dizer em Provérbios 21, 17 o seguinte: quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Quem ama os prazeres empobrecerá, mas não pense apenas em termos financeiros. Quem ama os prazeres empobrecerá na alma. Quem ama os prazeres empobrecerá na relação com Deus. Quem ama os prazeres empobrecerá nas relações sociais. Vai se tornar cada vez mais superficial. Mas o fato é, o prazer ilícito trará perdas irreparáveis para a vida, sendo a maior delas o rompimento definitivo com Deus. John Wesley, ele disse o seguinte: pecado, um momento de prazer, uma eternidade de remorso. Pecado, um momento de prazer, uma eternidade de remorso. Não se engane, aquele que romper a vida de prazer em prazer, terá a irreparável perda de passar sua eternidade no tormento eterno, separado daquele que tentou a reconciliação por meio da cruz. Pense nisso. Mas em quinto lugar, por que não se render a essa filosofia hedonista de vida? Porque esse estilo de vida faz com que guerras nasçam dos prazeres. Olha o que diz Tiago 4:1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam em vossa carne? Mostre-me uma pessoa que só pensa em prazeres, e eu vou lhe mostrar uma pessoa extremamente egoísta. Mostre-me uma pessoa que vive de prazer em prazer, e eu vou apontar a você um dos maiores egoístas que existe. Porque uma pessoa que só vive para o prazer, nada mais é do que um grande egoísta, que só se importa consigo mesmo, que faz da sua vida o centro do universo. E veja bem, essa pessoa que só quer prazer e é egoísta, ela automaticamente entrará em guerras com outras. Por quê? Porque para ele ter prazer, ele vai ter que usar pessoas, magoar pessoas, manipular pessoas, se valer da inocência de pessoas, se valer da boa fé de pessoas. E quando estas pessoas caírem em si e perceberem: fui usada, fui manipulada, que sujeito mau, elas se voltarão em guerras, em ódio, em contendas contra esse que é um extremo egoísta. Quer viver em paz, querido? Quer viver bem assim com todo mundo, tranquilo? Não se meta em prazeres ilícitos, não se meta com a mulher do próximo, não se meta com o marido da próxima, não se meta em negócios ilícitos, porque isso só traz guerras. E é interessante que o próprio Epicuro, defensor do hedonismo, ele disse o seguinte: o prazer não é um mal em si,
mas certos prazeres trazem mais dor que felicidade. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: o grande mandamento qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O cara que só pensa em prazer, ele nunca vai amar o próximo, porque o próximo será visto por ele sempre como um objeto de prazer. Ame o próximo e não tenha guerras com ninguém. Por último, por que não se render a essa filosofia hedonista de vida? Porque esse estilo de vida não o tornará amigo de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Timóteo 3, 1-4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Agora, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Queridos, a nossa vida não pode ser regida pela pergunta: isso vai me dar prazer? A nossa vida não pode ser regida pela pergunta: isso vai me dar prazer? Mas deve ser regida pela pergunta: isso vai agradar a Deus? Isso vai agradar a Deus? Porque quem dirigir a sua vida pelo prazer, capotará com o carro da sua existência numa curva chamada pecado. Quem deixar o prazer conduzir a sua vida, perderá o controle da existência brevemente, tornar-se-á escravo. Quem faz dos prazeres seus amigos, constituirá Deus o seu inimigo. Olha, eu posso te garantir uma coisa aqui hoje, querido ouvinte. Você que está aqui, você que está na internet, eu posso te garantir uma coisa. Escobar, por ter feito dos prazeres seu amigo, ele jamais provou da verdadeira felicidade que só pode ser alcançada por aqueles que são amigos de Deus. Escobar teve múltiplos prazeres, mas não teve paz. A Bíblia diz em Isaías que o ímpio não tem paz. Escobar teve muitos prazeres, mas não provou da verdadeira felicidade que só tem quem conhece Jesus. Porque Romanos 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Teve um cristão que disse o seguinte: prazer não é felicidade. No Evangelho está escrito: felizes os que choram, e não felizes os que vivem nos prazeres. Olha que profundo. Prazer não é felicidade. No Evangelho está escrito: felizes os que choram, e não felizes os que vivem nos prazeres. Ah, meu amigo, minha amiga, quando Deus for o primeiro na sua vida, você vai descobrir que Ele era o tudo que faltava. Quando Deus for o primeiro na sua vida, você vai descobrir que Ele era o tudo que faltava. E que os prazeres pecaminosos eram uma tentativa de mascarar o vazio que habitava no seu ser. Eu encerro chamando a sua atenção para esse versículo bíblico, que muitas vezes, não, volta lá, Dedê, que muitas vezes é usado erradamente, fora de contexto esse versículo. 1 Coríntios 15,
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 32, parte B, diz assim: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que se não houvesse a ressurreição dos mortos, ou seja, se não houvesse vida após a morte, o melhor a fazer seria entregar a vida, a finalidade de ter prazer sobre prazer. Porque o hedonismo nada mais é do que a compreensão de que a vida é infinita, de que não existe Deus e de que não existe vida após a morte. E se não existe vida após a morte, se não existe Deus, se a vida é finita, se não existe um fim para esse mundo como ele é hoje, se não existe um dia em que nós teremos que enfrentar o tribunal de Deus e dar contas até de cada palavra que nós falamos ou falarmos, se não existe essa realidade espiritual, então entregue-se aos prazeres, porque é assim. Quem não crê num propósito maior da existência, diz para si mesmo o seguinte, que é um mote de um hedonista. Um hedonista diz assim: já que não há sentido na vida, que pelo menos ela tenha gosto. Já que não há sentido na vida, que pelo menos ela tenha gosto. Só que eu e você, que carregamos nas mãos esse livro sagrado, eu e você que tivemos um encontro real e espiritual com Jesus Cristo, eu e você que já fomos à cruz do Calvário e recebemos perdão de pecados, nós sabemos que essa ordem presente, esse mundo como é, um dia acabará. Aquele Jesus que foi morto naquela cruz, posto num túmulo, ressuscitado ao terceiro dia, que foi elevado aos céus, está sentado à destra de Deus, um dia ele voltará, e quando ele voltar, um grande trono branco será armado no universo, e cada homem e cada mulher de todos os tempos e de todos os lugares comparecerão diante de Deus e darão contas da sua vida, do que fizeram através do corpo. É por isso que nós não nos entregamos aos prazeres ilícitos, porque há um outro texto bíblico, esse sim é o norteador da nossa vida, que diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Mas a essa altura da história, da mensagem, talvez você possa estar pensando assim: mas os cristãos não gostam de prazeres? Os cristãos são contra os prazeres? É isso, Elton? Não. Não pense você que nós, os cristãos, não gostamos dos prazeres. Não pense você que nós somos estoicos. Não pense você que nós temos prazer no sofrimento, pelo sofrimento, não. Acontece aqui, houve uma iluminação tão grande na nossa consciência por parte do Espírito Santo, que nós entendemos que aquilo que o mundo chama de prazer, nada mais é do que derrota, nada mais é do que maldição, nada mais é do que pecado. Nós descobrimos que o verdadeiro prazer se dá numa relação com Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Salmo 16:1. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra, mão direita, delícias perpetuamente. Claro que nós gostamos de prazer. O sexo é uma bênção de Deus, só que dentro do casamento.
Claro que nós gostamos, porque quem deu prazer à vida foi Deus, queridos. Quem botou sabor numa manga foi Deus. Quem botou sabor numa laranja foi Deus. Quem colocou sabor numa cana foi Deus. E quando nós chupamos a cana ou chupamos aquela manga, nós sabemos que é dádiva e bondade do Criador. É por isso que nós comemos com ações de graças. A palavra de Deus diz, e eu sou apaixonado com esse texto, eu encerro com ele, em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24 e 25, olha o que diz: nada há melhor para o homem do que comer. Crente gosta de comer, é uma bênção, a gente vive de churrasco em churrasco, a gente está sempre acima do peso, brigando com a balança, porque a gente sabe que nada há melhor para o homem do que comer, beber, e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Aleluia! O nosso trabalho implica em prazer, louvado seja o nome de Jesus. No entanto, vi também que isto vem das mãos de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Nós descobrimos que até para chupar uma manga se lambuzando todo e com prazer, a gente tem que estar ligado com Deus. Ele é a fonte de todo prazer, Ele é a fonte da verdadeira vida abundante. Sabe, aquele que está atrás de prazer sobre prazer, é porque ainda não encontrou a fonte da vida abundante. Nós temos paz de espírito, nós temos uma vida linda e bonita, e louvado seja o nome de Jesus, amém? Quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. Você que está nos vendo pela internet, a gente fica com você por aqui.